Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli e hoje nós vamos conversar a respeito de Rawls, Justiça como Equidade, com o meu amigo Jaderson Borges Lessa. O Jaderson já deve estar ingressando aqui, deixa eu dar uma olhadinha se ele já ingressou. Mas tudo Que bem, bom. graças a Deus. Que bom falar contigo, ainda que Aham. virtualmente, né? Te agradeço muito por aceitar o convite para fazer essa live. Tu é um dos meus amigos aí, professores, é um dos caras especialistas em Rawls, uma das pessoas que eu conheço que mais entende de Rawls. E eu gostaria de conversar contigo a respeito de Rawls e justiça como equidade. Se tu me permitisse, poderia te apresentar rapidamente aqui para o pessoal, só para porque tem muitos dos meus seguidores, meus alunos que não te conhecem ainda. Então, o Jaderson, ele é doutor em filosofia pela PUC, fomos colegas, inclusive no doutorado, né, Jaderson, nas saudosas aulas do professor Tadeu, lá que estudamos o Rawls, mestre em filosofia e bacharel em filosofia. E você desenvolveu a tese em Rawls mesmo, né? Foi na filosofia do Rawls, né? A tese eu acho que é dissertação também, Jaderson. Sim, perfeito. Tanto a minha dissertação de mestrado quanto a tese de doutorado foram na teoria do Rawls, né? Questões um pouco diferentes, mas ainda dentro do âmbito da teoria do Rawls e das teorias de Uhum. justiça em geral, né? As críticas e repercussões que a teoria do Rawls permitiu. Isso, legal. O Rawls é um grande marco nesse estudo da teoria da justiça. Quando a gente começa a estudar a teoria da justiça, muitos autores e professores referem que o estudo da teoria da justiça estava um pouco assim sem vigor nessa década. Eu acho que ele lançou uma teoria da justiça em 1971, né? Mas a partir da obra dele isso se tornou um estudo vigoroso. E eu queria assim só para pontuar como o pessoal que me acompanha eles veem muito eu falando de equidade, e uma das obras que o Rawls teve traduzidas para o português e para os idiomas latinos é Justiça como Equidade, que inclusive dá o título para a nossa live aí, né? Como é que fica? Equidade e equidade é a mesma coisa que equidade em Aristóteles, Epieikeia, ou em Tomás de Aquinos, que é a equitas, né? Ou a equidade é outra coisa na teoria do Rawls? Muito, muito bom, Leandro. Para deixar marcado assim desde o início, são coisas diferentes, né? O sentido e o uso que se faz da palavra equidade, Uhum. né? A equidade, a equidade perpassou assim, né? Alguns anos, séculos de estudos na história da filosofia, né? Se nós pegarmos os gregos, Platão, Aristóteles, que tu conhece muito bem, especialmente o Aristóteles, no caso, ele separa a equidade da justiça, digamos assim, né? Se dá para a gente colocar nesses termos, né? Isso vai passar pelo direito romano, vai passar pelo medievo também, com Tomás de Aquino. Mas o uso contemporâneo que o Rawls faz da palavra equidade é num sentido daquilo que os americanos e que os ingleses chamam de jogo limpo, Hum. né? Do fair play nesse sentido. O que é bem diferente daquele conceito tradicional de equidade que tu conhece muito bem, que tu trabalha com teus alunos e tudo mais. É até curioso porque uh, a própria palavra fairness ela pode ser às vezes traduzida como justiça Hum. e muitas vezes é traduzida, né, como justiça para o português. E o Amartya Sen, naquele livro A Ideia de Sim, Justiça, tá aqui. quando ele faz um Uhum. capítulo criticando, exatamente, quando ele faz aquele capítulo ali criticando o Rawls, num certo sentido, ele até fala da dificuldade que é traduzir essa palavra para alguns Uhum. idiomas, porque traduzindo literalmente ficaria assim, no caso da teoria do Rawls, a justiça como Aham. justiça, o que não faria É. sentido, o que não faria Uhum. sentido nenhum, né? Dizer, colocar as coisas.
as coisas dessa forma. Uhum. E sim, aí, inclusive, tem uma obra que eu acho que é uma coletânea de artigos, né? Que eu estava conversando contigo, que é Justice as Fairness, né? Que veio depois de uma teoria da justiça, onde ele dá uma reformulação da teoria da justiça dele, e esse fairness passou a ser traduzido como equidade, mas eu acho que por falta de outro equivalente, né? Seria justiça como justiça ou justiça como jogo limpo, né? Mas aí eles pegaram essa expressão Sim, equidade. sim. Isso. E eu acho que eu até me parece, né, Jaderson? Fala. Alguma, não, algumas traduções, eu acho que em espanhol, se eu não me engano, traduziram fairness como imparcialidade, Hum, né? E traduziram justiça como imparcialidade, o que é uhum, possível também, né? Mas aqui no nosso português acabou sendo justiça como uhum, equidade. uhum. Eu acho que uma ideia para traduzir assim uma imagem que é bem acessível para o pessoal é o fairness, o que o Rawls quer, me parece, né? Eu acho, estou te perguntando, inclusive, que você é a pessoa que eu conheço que entende de Rawls, né? Então, é aquele meme, né? Que tem o banquinho baixo, o banquinho alto, né? Que eu digo assim, quando eu falo sobre equidade, as pessoas acham que eu vou falar daquilo, né? Assim, o banco tem no Facebook e no Instagram, ou seja, tem uma cerca e está acontecendo um jogo. Aí, às vezes, assim, ó, igualdade. Dão o banco, assim, né, igual e o baixinho não consegue enxergar. E o alto enxerga o jogo. Aí, equidade. Aí dá um banco maior para aquele pro que tem menos altura ali e que não estava conseguindo enxergar, e dá um banco menor para o mais alto. E aí todos conseguem enxergar. Então, essa é a ideia, me parece, do jogo limpo, só que diante de um panorama político, né? Ou seja, dar condições para as pessoas concorrerem para a sociedade, para a busca daquilo que consideram um bem, individualmente falando. E aqui eu tenho que me cuidar com a linguagem do Aristóteles, né? Mas que no Rosa é bem diferente, né? Mas dá condições para que a pessoa acesse o seu bem, né? Acesse pelo menos o panorama político, né? Tem que cuidar aqui porque aqui nós estamos limitados à cidadania, né? Sim, eu fico à vontade, estou acostumado com a tua linguagem por causa de várias outras Acho que oportunidades que a gente três teve anos, de três falar sobre anos, isso. Mas, semanalmente discutindo, né? exatamente, exatamente, mas é importante deixar isso marcado para o Uhum, pessoal que tá assistindo conseguir deixar esse ponto claro. Ah, exatamente nesse ponto que tu tocou, Leandro, é importante a gente lembrar dessa questão do jogo limpo, porque assim, a gente costuma também dizer uma linguagem de senso comum, assim, quase uma expressão que as pessoas costumam dizer de que a vida não é uhum, justa, né? E quando se a gente vai fazer um jogo e colocamos determinadas regras para aquele jogo, a gente espera que aquele jogo seja limpo e seja jogado de acordo com aquelas uhum, regras. Então ele encontra nessa metáfora, né, do jogo limpo, do fair play, justamente esse contraponto assim daquilo que nós fazemos com as regras de um jogo para que aquele jogo seja justo com todos aqueles participantes. Ele pega essa metáfora para fazer isso com a uhum, sociedade, né? E transformar, digamos assim, que a estrutura da sociedade forneça essas mesmas condições de jogo limpo a todos aqueles que uhum. estão. Estudo da justiça, da teoria da justiça, porque ele fez assim, pontuou algumas coisas firmemente, e ele traçou o debate da justiça a partir de então. Eu mesmo, né, que tem uma proposta mais aristotélica, acabo me voltando ao Rawls, porque é o interlocutor da justiça nos dias de hoje. Não tem como fugir do Rawls, né? Ele é um marco, assim, né? Ele é assim como Aristóteles, Platão, Sócrates, Platão, Aristóteles na Grécia Antiga e Santo Agostinho, Tomás de Aquino na Idade Média são marcos,
me parece tranquilamente que a gente pode já falar como Rawls como um marco no estudo da teoria da justiça. Como é que ele delimitou o debate da teoria da justiça nos dias de hoje e essa questão que foi gerada assim do liberalismo e do comunitarismo, como é que tu enxerga isso? O Rawls tem alguma interferência nesse debate? Ele talvez seja o grande responsável por todo esse debate, né? Não tenho dúvida de que o Rawls ele foi realmente um marco na filosofia política e também na filosofia moral do século XX. Em 1965, o Brian Barry, que é um teórico social, ele havia se questionado e perguntado por que o século XX ainda não tinha, já passado mais de meio século, ainda não tinha produzido nada de novo, né, na filosofia política. Os últimos grandes teóricos e filósofos políticos eram ali de pelo menos do século XIX. Em 71, o Rawls publicou, então, uma teoria da justiça. É um trabalho longo que ele levou muito tempo trabalhando nisso, batendo na mesma tecla e reformulando. A gente pode contar assim que foram quase 20 anos de trabalho dele, especificamente sobre esse tema, desde a conclusão do doutorado dele. E quando ele publica esse livro, realmente foi uma grande novidade, assim. Ele era até então, a gente costuma dizer assim, um ilustre desconhecido, né? E com pretensões muito ousadas, né? Digamos assim, porque, como ele diz no livro dele, ele queria elevar a um maior grau de abstração aquelas teorias do contrato social, de Locke, de Rousseau, de Kant. Mas talvez mais do que a importância do que aquele livro representa para a filosofia política do século XX, que, na minha opinião, é um dos principais livros do século sobre esse tema, né? É também os debates que ele proporcionou, né? E esse é um bom meio da gente julgar e avaliar a obra, né? Aquele livro do Rawls, ele gerou vários debates em diversas áreas, desde o campo moral, do campo da política, até mesmo do campo da economia. Tanto é que um dos críticos dele, o Nozick, ele diz que os filósofos políticos, a partir da publicação do Rawls, deveriam, então, ou trabalhar dentro da teoria do Rawls, ou explicar por que não faziam isso, por que não trabalhavam dentro da teoria. O Rawls, ele é um descendente da tradição liberal, né, do liberalismo. E aqui muito cuidado com essa palavra, né, quando a gente está falando do Rawls liberal, a gente está falando dos liberais americanos, né, da tradição do liberalismo americano. Então, ele proporcionou debates com pessoas como Nozick, que eu já citei, que são aqueles que defendem, por exemplo, o que se tem chamado dos libertários, né, de um liberalismo libertário, enquanto o Rawls seria um liberal igualitário. Ele proporcionou também esse debate que, para mim, é um dos melhores e talvez mais frutuosos da filosofia política das últimas décadas, que é o debate entre os liberais e os comunitaristas, né? Só para a gente situar assim, brevemente esse debate, ele surge a partir basicamente da publicação do Rawls. Então, apesar do Rawls ser um liberal igualitário,
as críticas que vão ser feitas ao liberalismo há um certo individualismo, a concepção de pessoa que os liberais têm, isso que vem desde lá de Locke e vai perpassando as ideias do pensamento político. E os comunitaristas defendendo, os liberais ainda, por exemplo, defendendo a primazia da justiça, né? A primazia do justo, a primazia da liberdade, e os comunitaristas, por outro lado, defendendo noções de bem, defendendo noções de comunidade e querendo colocar ou mostrar de uma certa forma que o valor que tem um senso forte de comunidade, um senso forte de uma certa noção de bem que faz com que aquele determinado grupo social se una em torno daquele bem e, a partir dali, as reivindicações da sociedade. Então, basicamente, tem esses dois lados, os liberais de um lado, os comunitaristas do outro, e que ficam, enfim, discutindo e tentando mostrar os seus pontos de vista, e é um debate muito frutuoso. A gente tem, por exemplo, de um lado, o Rawls, que foi talvez o grande responsável por isso, porque as críticas desse grupo de autores, que aí a gente muitas vezes coloca o Michael Sandel, o Walser, o Mike Entire, o Charles Taylor, todos eles a partir de diferentes perspectivas ali, umas perspectivas mais aristotélicas, outras mais hegelianas, como o caso do Taylor. Eles fazem esse movimento de crítica ao trabalho do Rawls. Então, são grandes autores que, digamos assim, são rotulados como sendo comunitaristas. Nenhum deles gosta de ser chamado de comunitarista, claro. Então, eles são rotulados como comunitaristas, mas no sentido que todos eles fazem um movimento de crítica ao trabalho do Rawls. Desculpa, eu ia te perguntar, então o Rawls ele é um grande marco mesmo, né? A partir daí que nasce esse embate mesmo entre liberais e comunitaristas, né? Como tu marca, liberais americanos, né? E eu ia te perguntar, o que é exatamente assim? O Rawls lançou essa primeira versão, uma teoria da justiça, e depois ele lançou algumas revisões a partir dessas críticas que você coloca, né? Fez algumas revisões da teoria dele. Inclusive, eu li aquele livro do Sandel, do Michael Sandel, criticando, né, a justiça e os limites do liberalismo, acho, né? Como é? Da justiça ao contrário. Tá, o liberalismo e os limites da justiça. Uma obra densa, assim, que vai fundo, né? Para ir nos fundamentos do Rawls. E ele, de fato, ele marca, assim, o panorama das discussões. Mas o que é, de uma maneira, assim, concisa e que fique mais fácil de compreender, que é um desafio entender a obra do Rawls, seja pela extensão de uma teoria da justiça, seja pela abstração, né? Sempre te comentei isso, que eu achei uma obra extremamente abstrata e apanhei muito tempo para conseguir aprender e aprendi muito dela graças a ti e ao Tadeu, né, o professor Tadeu Weber, da PUC, e o nosso diálogo e as aulas do professor Tadeu, que nos oportunizou. O que o Rawls quer dizer com uma teoria da justiça, ou, né, como você diz aí, né, Justiça como Equidade, que é o título de outra obra na qual ele revisa a teoria? Exatamente. Assim, quando ele, na obra chamada Uma Teoria da Justiça, ali ele apresenta uma concepção de justiça. Essa concepção de justiça ele chama justiça como equidade, né? Então, basicamente é isso. Daí agora tu me pergunta o que é essa concepção de justiça que ele chama de justiça como equidade. Basicamente, o que o Rawls tenta fazer na teoria da justiça como equidade
é uma explicitação dos valores políticos, da liberdade, da igualdade, que seriam acordados por cidadãos livres e iguais. E essa teoria seria, então, aplicada à estrutura básica da sociedade. E a partir desse ponto, digamos assim, começa a reger as regras do jogo da sociedade. É claro que, diante disso, tem alguns pressupostos, né, na teoria, mas, basicamente, ele tenta trabalhar com essa questão das liberdades, dos direitos fundamentais, digamos assim, integrados a um entendimento da igualdade democrática. Esses dois pontos que muitas vezes, ao longo da história da filosofia, foram muitas vezes defendidos de modo separado, né? Por ora defendendo, alguns autores defendendo uma certa primazia da liberdade, por ora defendendo uma certa primazia da igualdade. O Rawls tenta, com essa sua teoria, unir essas duas coisas, explicitar elas, aplicando a estrutura básica da sociedade. E me diz, como é que ele faz isso? Porque uma das coisas assim que sempre me surpreendeu, né? Mas o Finis também bebe dessa água, assim, né? Eles começam as teorias, tanto o Finis quanto o Rawls, eles começam num grau de abstração para quem acha que vai ler um manual a respeito da teoria, assim, encontra bastante dificuldade, né? Porque eles começam num grau de abstração muito elevado e depois eles vão concretizando isso. Eles começam a discutir primeiro como eles vão desenvolver a teoria para depois discutir a teoria, né? E o cara que não está acostumado com epistemologia acha que vai ler um livro de ciências políticas e aí começa a discutir alguns vocabulários ad hoc lá que ele cria na teoria dele, né? Tem posição original, véu da ignorância, para a partir daí construir uma teoria e a partir daí construir princípios de justiça. Então, como é que ele desenvolve essa teoria e o que são esses assim fundamentais, esses conceitos fundamentais dele, que são a posição original e o véu da ignorância? É muito boa questão, Leandro. Sem dúvida, a obra do Rawls tem um nível de abstração muito grande. Muitas vezes, para quem pega aquele calhamaço de mais de 700 páginas e acha que vai encontrar ali algo tudo explicitado sobre uma teoria da justiça, se dá mal de cara, assim, de início. Uma das razões para isso é que ele desenvolve a teoria dele a partir daquilo que ele costuma chamar de um dispositivo de representação, que é a chamada ideia da posição original. O que é isso, assim, para a gente conseguir explicitar? Em primeiro lugar, é importante lembrar que o Rawls ele é um descendente da tradição do contrato social. Os contratualistas, como Locke, como Rousseau, como Hobbes também, ele descende dessa linhagem de autores contratualistas. A posição original, então, ela é um dispositivo de pensamento onde ali representantes das partes que representam os cidadãos da sociedade, elas entram ali e essa posição original, ela tem diversas regras, algumas coisas, as partes, como ele costuma chamar, né, digamos assim, as pessoas artificiais, né, entram ali e tem certas regras
algumas coisas elas conhecem e outras coisas elas não conhecem Uhum. nessa posição original. Posição original está claro o nome, né? Na posição de início da coisa toda. Algumas coisas que as partes conhecem são, por exemplo, elas sabem que elas conhecem, por exemplo, algumas questões econômicas da sociedade, elas sabem como se desenvolve, elas sabem que há posições diferentes na Uhum. sociedade, mas, por outro lado, elas não conhecem muitas outras coisas, como, por exemplo, elas não sabem, quando sair daquela posição original, qual o lugar que elas vão ocupar na Uhum. sociedade. E por que que elas entram ali, digamos assim. Ali naquela posição original, são escolhidos os princípios de Uhum. justiça. E aí tu vai me dizer assim, se aquelas partes estão representando as pessoas para escolherem princípios, elas vão escolher princípios que mais beneficiarão aquelas partes ou que beneficiarão elas próprias. Aí o Rawls faz uso de mais uma abstração, né, que é o chamado véu da Uhum. ignorância. Né? O véu da ignorância. As pessoas ali naquela posição original, elas encontram-se como que um véu que faz com que elas justamente desconheçam a posição que elas viriam a ocupar Uhum. na sociedade quando dali saíssem. Né? Eu não sei se tu quer Assim, ó, comentar alguma coisa eu achei sobre. super interessante. E um ponto, quando você coloca, assim, que é uma posição que as pessoas entram para discutir os princípios de justiça que vão pautar a sociedade, um ponto que sempre me pareceu que era algo assim fora da história, né? Isso é um expediente heurístico, né? É um expediente para conhecer os princípios de justiça, porque isso não acontece historicamente. De fato, o Rawls, inclusive, um outro contratualista famoso, que é o Hobbes, o Rawls não segue o Hobbes nesse sentido, em outros sentidos também, ele diz que não é uma influência para ele, né? E no Hobbes, para o Hobbes, quando eu li o Hobbes, o Leviatã, foi uma surpresa para mim, que eu li o Rawls antes de ler o Hobbes, né? Então, quando eu fui ler o Hobbes, para o Hobbes, o contrato social ele é feito assim, é um momento histórico, acontece, ele diz assim, tem sociedades que não estão no contrato social, né? Por exemplo, os índios da América do Sul, ele dá como exemplo, quando ele vai falar do estado da natureza. Eles não estão. Vocês acham que isso não existe? Olhem os índios da América do Sul lá, eles não estão, não têm contrato social. Eles estão no estado de natureza. E aí depois há uma situação em que eles ingressam numa sociedade civil, né? No Rawls, isso não é um momento histórico, isso é para conhecer os princípios de justiça, né? E o véu da ignorância é o que possibilita que as pessoas tenham um egoísmo, sejam egoístas, mas um egoísmo razoável ainda, né? Buscando os seus interesses sem saber as posições que elas vão ocupar naquela sociedade. Seria isso ou a minha leitura está equivocada? Perfeito, Leandro. Eu gostei da expressão egoísmo Eu razoável. tenho um pouco de medo, eu estava testando contigo. O meu razoável tem um sentido muito específico na obra do Rawls, né? Então eu fico. A obra do Rawls eu achei interessante, mas a gente vai É, conversar sobre essa tá. expressão em outra E, oportunidade. Mas a tua leitura está correta, Leandro. Em grande medida, aqueles contratualistas clássicos, digamos assim, uh, eles acreditavam que aquele acordo histórico havia realmente acontecido de fato, né? E ali as pessoas entravam na sociedade. No caso da posição original do Rawls, não, né? Em primeiro lugar, ela é uma situação hipotética. uhum, Em segundo lugar, ela é uhum, ahistórica, né? Ela não é histórica. E por que que o Rawls modela desse jeito a justiça com equidade? Uh, ele é, em primeiro lugar, ele é hipotético,
né, aquela posição é hipotética, ou seja, não está acontecendo ali de fato naquele momento, na medida em que a gente se pergunta o que poderiam acordar, né, que aquelas partes poderiam acordar e o que não, e o que elas não acordariam, ou seja, é uma hipótese. Quando entra lá, dadas aquelas circunstâncias, as pessoas poderiam acordar ou não determinadas coisas. E ela é não histórica, né? Ela é ahistórica na medida que o Rawls em nenhum momento ele supõe ou pressupõe que aquele acordo de fato aconteceu em algum momento na sociedade, né? Ele não pressupõe que vá acontecer aquele acordo a partir dali e não pressupõe também que aquele acordo pudesse ter acontecido, digamos assim, na sociedade primitiva, quando os primeiros homens daquela sociedade se reuniram para formar aquela sociedade. É importante deixar claro isso, né, que a histórico e é uma situação hipotética. O Rawls usa muito a expressão artifício de representação. Nós estamos usando algo aqui que representa alguma coisa, mas que não é, né? Ela traz a imagem de que aquela coisa nos serve para pensar agora, mas não que aquela coisa teria acontecido, né? E por que isso é na verdade uma das grandes críticas que se faz à posição original, né? Esse ponto que tu colocou. Esse ponto que tu coloca e também o ponto de que, por ser uma situação hipotética e ahistórica, a crítica que tu faz também a essa questão é de que, bom, se é hipotético, então não gera obrigação. Né? Porque a gente não tira obrigação de algo, de hipóteses, né? Nesse sentido, uma hipótese não gera uma obrigação na sociedade. Então, se aquela situação é hipotética, o que me garante que ela vai gerar uma obrigação na sociedade se ela só... Então seria uma falácia nesse sentido, né? Seria uma falácia, tipo a falácia naturalista. Isso. Não se pode tirar dever ser do ser. Aqui você está dizendo, não se pode tirar dever ser de uma hipótese, de um ser, né? Tu não tira algo que deve ser de algo que é condicional, né? Bem interessante. Num certo sentido é isso mesmo. Mas por que apesar das críticas que surgiram nesse ponto, o Rawls continuou insistindo até o fim na ideia de posição original? Algumas ideias ele reformulou, remodulou, corrigiu algumas coisas ao longo de mais de 30 anos do trabalho dele. Mas essa ideia, apesar das críticas que se faz ao contratualismo em geral, ele não abriu mão disso, sobretudo porque na concepção que ele tinha, essa ideia ela servia como um meio de reflexão e de autoesclarecimento público, né? Então ele continuou insistindo nessa ideia justamente por causa disso, porque a qualquer momento na sociedade nós podemos usar desse artifício de representação para servir como um meio de reflexão, interessante, esclarecimento público. Digamos assim, quando lá no outro estágio da teoria, eu já complemento essa fala dos estágios, quando lá no estágio alguém pede um esclarecimento público, por que as coisas são desse jeito? Porque elas foram acordadas em condições de publicidade na posição original, né? Eu falei dos estágios da teoria do Rawls só para complementar a teoria da justiça como equidade do Rawls.
ela é dividida numa parte, assim, em teoria ideal, né, e a teoria não ideal. E dentro disso, na forma como ele apresenta a teoria, né, na forma como ele faz as coisas acontecerem dentro da obra, ele faz isso em 4 estágios. E isso ele nem sempre deixa muito claro, né? Ele vai deixar isso muito claro na Justiça com Equidade, uma reformulação, que foi o último livro dele. Então, quais seriam esses 4 estágios da teoria? O primeiro é esse que a gente está falando aqui, né? A escolha dos princípios nessa posição original. Esse é o primeiro estágio, a gente está sob o véu da ignorância. O segundo estágio é o que ele chama de uma convenção constituinte, né? É onde vai ser formada a Constituição. As partes já não estão mais na posição original, né? Já elegeram os princípios, e a partir disso, então, é feita uma, digamos assim, uma constituinte, tá? Nesses termos. Ainda nesse ponto, as partes ainda encontram sob um véu de ignorância, só que um pouco mais fino do que aquele da posição original. O terceiro estágio, então, é o que a gente poderia dizer que é o estágio do legislativo, onde as leis vão ser formuladas, e o quarto estágio, então, o estágio do, digamos assim, do judiciário, né? Onde, digamos assim, ele não usa essa expressão, tá? Mas, digamos assim, é onde a vida real acontece, né? Ali as coisas já estão todas reformuladas e as pessoas estão vivendo já naquela Excelente, sociedade. excelente. Assim, tu deixa bem claro, trazendo essa questão dos 4 estágios, que, na verdade, os princípios de justiça, eles não são princípios ainda constitucionais, eles antecedem a Constituição e eles são uma medida para a Constituição, para saber se é uma boa Constituição, uma má Constituição e se ela deve ser reformulada, né? Quais são esses princípios de justiça? Muito, muito bom, Leandro. Tu me permite, eu vou Por citar favor. as palavras do Rawls nos princípios para não cometer nenhum equívoco aqui. Eu só queria salientar que, ao longo da formulação da teoria, esses princípios foram reformulados, pequenos detalhes, mas que faz uma diferença na compreensão da obra como um todo, né? Qual seria o primeiro princípio de justiça, então? O Rawls define dessa maneira: cada pessoa tem o mesmo direito irrevogável a um esquema plenamente adequado de liberdades básicas iguais, que seja compatível com o mesmo esquema de liberdade para todos, né? Resumindo, o que isso quer dizer? O primeiro princípio é o princípio da liberdade, né? As pessoas, os cidadãos, no caso, têm esse direito irrevogável garantido no primeiro princípio. O primeiro princípio da É liberdade. tipo a máxima liberdade. Não, é tipo a máxima liberdade, desde que compatível com a mesma liberdade para os demais, né, cidadãos, né? Exatamente, para todos os A cidadãos da liberdade de um sociedade. termina quando começa a liberdade do outro e deve-se maximizar a liberdade aqui. Palavrinha perigosa, né? Eu vi que tu me olhou. E nós estamos falando aqui de um autor que é anti-utilitarista, né? Que ele é oposição ao utilitarismo, né? Mas... Inclusive, foi uma das razões que levou ele a formular a teoria, foi justamente uma isso aí. Mas o segundo princípio da justiça, então, ele é dividido em duas partes, né? Algumas pessoas costumam falar que são 3 princípios por causa dessas 2 partes, mas o segundo princípio, o que diz, então? As desigualdades sociais e econômicas, elas devem satisfazer 2 condições. O primeiro, devem estar vinculadas a cargos e posições acessíveis a todos, em condição de igualdade equitativa de oportunidade, aquilo que nós vimos usando
do banquinho anteriormente. mais alto E no para o mais segundo, baixinho e do banquinho mais baixo para o mais alto, né? Ou seja, as posições devem perfeito. estar abertas a todos em igualdade de condições para concorrer a essas posições, né? É, tu sabe muito bem como essa expressão ela tem sido forte nas últimas décadas, né? Em Uhum. âmbito político, no âmbito jurídico também, a igualdade equitativa de oportunidade, né? Essa expressão não sai do nada, né? Um dos grandes influenciadores dessa ideia que deu um corpo robusto para essa ideia, quer as pessoas Uhum. concordem ou discordem disso, foi o Uhum. John Rawls, né? E a segunda parte do segundo princípio, então, diz que aquelas desigualdades sociais e econômicas elas têm que beneficiar ao máximo, têm que beneficiar ao máximo os membros menos favorecidos da sociedade, que é o que se costuma chamar o princípio da diferença, né? Então, para a gente colocar assim, quais são aqueles princípios definidos na posição original? Em primeiro lugar, a liberdade vai ter sempre primazia sobre os outros princípios, e é importante que se diga que esses princípios eles só são satisfeitos a partir do momento em que o primeiro Uhum. está É a ordem realizado, léxica, isso, né? né? Isso, a ordem lexa, o Rawls coloca esse ponto. O primeiro princípio da liberdade ele tem que ser satisfeito. Então, a igualdade equitativa de Uhum. oportunidades, num segundo momento, e num terceiro momento, então, o chamado princípio da Uhum. diferença, né? Que a gente poderia falar, fazer até mais uma live só sobre o princípio da diferença, porque deu muita discussão, deu pano para Uhum. bastante manga na discussões acerca da teoria, mas que digamos assim, eu acho que não é errado colocar Uhum. dessa forma. A sociedade não vai ser igual, ela vai ter diferenças, mas essas diferenças elas só serão, digamos assim, aceitas moralmente se beneficiarem ao máximo aqueles que são os menos Sim, perfeito. favorecidos. Então, primeiro nós estamos falando na liberdade, e aí, né, a gente deve buscar a liberdade para o cidadão, uh, a máxima liberdade para o cidadão, desde que compatível com uma igual liberdade para os demais, e depois nós estamos falando de acesso a funções, e depois das, como é que a gente pode colocar, das condições sociais em que que as diferenças sociais vão ocorrer, mas que isso ainda seja revertido em favor dos mais fracos, né? Como é que tu colocaria isso? Eu acho Perfeito. que tá. Perfeito. Acho que tá muito colocado, Leandro. Eu só queria enfatizar uma coisa. Quando a gente está aqui falando em liberdade, está dizendo que o Rawls coloca a liberdade Uhum. em primeiro lugar, isso tem que ficar um pouco claro que não se trata aqui, digamos assim, de uma liberdade num sentido abstrato, nem num sentido de liberdade metafísica, digamos assim. Tá? Se a gente pode usar esses termos, Uhum. mas eu acho que fica claro se a gente colocar dessa forma. Tanto é que quando o Rawls fala dos direitos e liberdades básicas, ele coloca uma lista. Né? E essa lista, enfim, é uma lista já bastante conhecida, digamos assim, da história das liberdades políticas. Né? Quando ele está falando que o primeiro lugar é a liberdade, o que ele está falando? Liberdade de pensamento e de consciência, liberdades políticas, no sentido de poder votar, de participar da vida política, liberdade de associação, de que as pessoas são livres
para se associarem em grupos ou, enfim, naquilo que elas próprias, diante da sua autonomia, acharem que devem fazer dessa forma. Ele, inclusive, fala também de específica, em alguns momentos, sobre liberdade e integridade, no sentido de liberdades físicas e psicológicas, até mesmo da pessoa. E, finalmente, então, os direitos e as liberdades abarcados ali pelo Estado de Direito, né? Essa lista não é fixa, né? Ela pode ser acrescentada de acordo ali com o que a sociedade vir achar que é uma liberdade básica que deve ser garantida pelo Estado de Interessantíssimo. Direito. Essa questão de lista aberta é interessante, que o Finis também explora isso. Ele diz que os bens humanos básicos são uma lista aberta também. E ele diz, ao mesmo tempo, não são arbitrários, porque você não pode suprimir. Você pode, descobrindo que algo é bom para o ser humano, acrescentar. Mas não é arbitrário, porque você nunca pode suprimir, que eu acho que é o caso da lista do Rawls também, né? Você não pode dizer assim, não, agora descobrimos uma outra liberdade, então vamos tirar a liberdade de ir e vir ou de associação. Não, essas aí são liberdades já garantidas. Você não pode suprimi-las, né? Exatamente, poderiam ser acrescentadas, né, de acordo com as decisões, mas jamais poderiam ser suprimidas. Interessantíssimo. É claro que daí um outro problema é quando essas liberdades entram em conflito, né? Mas daí isso já é uma outra Isso aí, história, né? Para a gente ficar. Aí vai repercutir também na elaboração de uma Constituição e depois nas leis também, e parte desses conflitos devem ser resolvidos nessas outras etapas, me parece, né? Exatamente. Daí, quando há esse conflito de liberdades, isso vai ser resolvido em estágios posteriores, né? Tanto no legislativo, que vai legislar em torno dessas liberdades, e, em última instância, no Legal. judiciário. E Jaderson, como é que funciona então? A gente pega esses representantes na posição original e eles estão cobertos, então, pelo véu da ignorância, ou seja, eles não sabem qual a função que eles vão ocupar no futuro, né, quais os cargos, e aí, em função disso, eles, racionalmente, eles escolheriam esses princípios de justiça, ou seja, eu quero para mim uma sociedade que tenha a máxima liberdade. E eu não sei quem eu serei, então, desde que compatível com igual liberdade para todos, porque não importa qual a posição que eu ocupe nessa sociedade, eu terei liberdade, né? E, ao mesmo tempo, esse princípio da igualdade e depois da diferença também seria aceito racionalmente por esse sujeito na posição original e que não consegue enxergar qual a função que ele vai exercer, em qual posição social ele vai estar quando for instituída a sociedade? Exatamente. Quando o Rawls discute isso na teoria da justiça, ele inclusive coloca ali diversos princípios que poderiam ser escolhidos por aquelas partes que representam os cidadãos. Então, ele coloca diversos princípios que poderiam ser escolhidos e diz, então, que analisa alguns deles e chega à conclusão de que as pessoas escolheriam, obviamente, os dois princípios da justiça da teoria dele. Como ele escolheu. Ele não faria isso de outra forma. Mas por que elas escolheriam aqueles dois princípios, né? O motivo disso é que ele representa as pessoas como sendo livres e iguais, e racionais e razoáveis, né? Então, por causa dessa característica de que as pessoas são racionais e razoáveis,
elas jamais escolheriam, por exemplo, um princípio que fosse totalitário, Sim. digamos assim, ou um princípio que pudesse levar a pessoa, digamos assim, a ser a pessoa com mais riqueza e poder naquela sociedade. E aí tu vai me dizer, bom, mas é racional que alguém queira pagar o preço, digamos assim, porque ela não sabe o lugar que ela vai Uhum. ocupar na sociedade. Mas se a pessoa for racional, poderia dizer que ela queira pagar o preço mesmo sem saber que posição que ela vai estar. Mas aí entra a questão da Uhum. razoabilidade. Por mais que seja racional a pessoa pensar que possa escolher um determinado princípio, se ela for razoável, ela vai chegar à conclusão de que esse não é um preço que vale a pena Uhum. pagar, né? Sobretudo se ela queira, digamos assim, escolher algum princípio que seja superior ao princípio da Ah, liberdade. perfeito. Eu não posso Perfeito. querer, eu não posso querer, por exemplo, escolher um princípio de justiça que não me dará a Uhum. liberdade, mesmo que eu queira pagar o preço. E por que que ele não permite isso? Bom, ele considera que as pessoas são racionais e razoáveis, e sendo razoável, então essa não é uma escolha razoável de se fazer dadas Uhum. aquelas Ah, perfeito, situações. Jaderson. E me diz, e isso repercutiu de alguma forma na nossa sociedade contemporânea ou ficou no âmbito acadêmico? Há repercussões disso? Há defensores, assim? Como é que está isso no panorama atual, né? Ainda exerce influência? Por exemplo, né, estamos estudando isso ainda em 2020, 2019, não, acho que 2018 estávamos estudando na PUC 17, né? Na PUC. Como é que exerce uma Sim. influência ainda essa teoria do Rawls? Ah, com certeza, com certeza. Eu não tenho dúvida Uhum, nenhuma. Ah, por isso eu enfatizo a importância de uhum, conhecer a teoria, né? Aqueles que por algum motivo se identificam e aqueles que discordam e pretendem fazer uma crítica a essa ideia. Tem vários pontos que a teoria influencia. Por exemplo, um dos pontos que se costuma comentar e que é falado muito é a questão, por exemplo, das ações afirmativas. sim. Né? É uma ideia que nos Estados Unidos foi bastante influenciada pela teoria Sim. do Rawls. Ainda que às vezes não seja diretamente, né, ela acaba influenciando indiretamente o próprio princípio da Uhum, igualdade equitativa de oportunidade. É um ponto que muitas vezes isso é bem discutível, mas é um ponto que se uhum. encaixa Ah, nessa questão. perfeito. Diversas outras questões ainda são Uhum, bastante influentes, né? A própria questão do princípio da uhum, diferença, né? Dos menos favorecidos. Ampliando um pouco aqui, a gente praticamente não falou sobre o liberalismo político, né? Mas se nós pegarmos a teoria do liberalismo político uhum, do Rawls, a gente vai encontrar ali diversas questões que impactam o debate público na sociedade, na questão da razão pública, por exemplo, a própria questão que ele coloca como ponto máximo a Suprema Corte, né? Isso é algo que dá muito o que se falar uhum. ainda, né? Quando se
se nós pensarmos na questão dos três poderes, né? Quando tu coloca um desses poderes como, digamos assim, o ponto máximo da coisa toda, é algo que num certo sentido, influencia e é passível também de uma crítica bem atenciosa nesses pontos. Perfeito, Jaderson. Tu nos deu aí uma baita aula sobre o Rawls. Nós temos que tomar um cuidado agora um pouco com o tempo, porque está esgotando o nosso tempo, em seguida deve esgotar. Te agradeço muito por participar, eu fiquei impressionado. Já está feito convite para outras lives, podemos discutir outros aspectos aí. Faltou, que nem tu diz, o liberalismo político, que tem vários conceitos interessantes. O direito dos povos, tem várias, né? Várias questões aí para ser discutidas também. Gostaria de te agradecer, te dar uma oportunidade, se tu quiser deixar uma palavra final, e aí eu acho que nós temos que encaminhar para o encerramento. Eu alerto até que eu vou deixar essa live no Instagram, no IGTV, e vou colocar no YouTube também. Se alguém que entrou depois quiser assistir, vai ter como assistir desde o começo. Leandro, eu agradeço o convite e a oportunidade de falar e de conversar contigo mais uma vez sobre esse tema. A gente já fez isso algumas vezes e é sempre muito gratificante, eu aprendo muito com isso. Espero poder ter ajudado de alguma forma. E tô sempre à disposição. Te agradeço muito. Vamos marcar alguma coisa. Vamos dar uma conversada e vamos ver qual é o próximo ponto. Ó, o Instagram começou a me avisar aqui que começou a contar o reloginho de encerramento. Tá? Vou colocar os princípios de justiça no comentário do vídeo do YouTube, inclusive, se o pessoal quiser ver o texto dos princípios, vou colocar. Te agradeço mesmo. Tchê, brilhante aula. Você conseguiu apanhar e colocar um conteúdo assim compreensível de uma teoria que não é de tão fácil compreensão. Você mesmo estudou ela por muito tempo, né? Acredito, né? Para chegar a esse grau de compreensão, assim, de resumo. Sem dúvida, ainda estou estudando. Faz parte. Tchê, meu amigo, abração. Vamos nos falar, então. Muito obrigado. Leandro. Brilhante aula sobre Forte abraço. Muito obrigado. Abração. Vou encerrar aqui, que na verdade o Instagram é que está encerrando aqui já. Eu vou encerrar, então. Abraço. Tchau.